Peró? Olá, tudo bem com vocês? Mais uma semana falando sobre saúde mental. Bom, hoje a gente vai falar sobre luto e infância. Como que a gente fala de morte com as crianças? A gente está passando por um momento muito difícil, com muitas perdas. As pessoas têm vivenciado isso de uma forma muito urgente, muito rápida. As mortes estão acontecendo por conta da pandemia. Às vezes, em dias, né, se agrava um quadro de uma pessoa próxima, de um ente querido, e essa pessoa infelizmente se vai. E como que a gente lida com isso? Se para o adulto já é difícil, imagina para a criança. Nós temos uma estatística, só fazendo um recorte rápido, de que temos muitos órfãos na pandemia. Perderam pais e mães. Mas mesmo quando a situação não vá para esse extremo, às vezes é um avô, uma avó, uma tia, um amigo da família, do qual a criança era muito próxima. Às vezes isso acontece, né? Essa perda. E como que a gente trabalha, como que a gente trata isso com a criança? Bom, primeira coisa que a gente precisa entender. A gente aprendeu culturalmente, né? Isso é passado de forma, às vezes, explícita e às vezes não tão explícita assim, de uma forma que a gente vai juntando as coisas. Mas culturalmente a gente aprendeu que a gente não deve falar de assuntos difíceis, de problemas, de doenças graves e muito menos de morte. A gente aprendeu que quanto menos a gente fala sobre o assunto, mais rápido ele se resolve, menos a gente sofre. E esse é um engano terrível, tremendo, tá? Isso não é verdade. A gente é muito claro, né, principalmente para a psicologia, que é uma ciência que trabalha com a elaboração do sofrimento através da fala. Está muito claro que a gente precisa falar sobre o que dói, a gente precisa falar sobre o sofrimento, que é uma forma de elaborar, é uma forma de compartilhar com as pessoas, de formar rede de apoio e principalmente de esclarecer possíveis fantasias acerca das coisas, tá? Bom, uma criança, quando perde alguém, ela tem uma forma diferente de elaborar do adulto. E a criança, ela tende a fantasiar muito mais do que o adulto. O adulto tem muito mais estrutura cognitiva, né? O cérebro está preparado para olhar para a situação de uma forma entre o emocional e o racional e conseguir identificar a questão mais próxima da realidade possível. A criança não. E por que isso é importante da gente pensar? Porque se a gente não conversa com a criança sobre aquela morte, sobre aquela pessoa que se foi, principalmente se for uma pessoa muito próxima da criança, ela pode fantasiar uma série de coisas que vai aumentar o sofrimento dela e esse sofrimento vai se prolongar, às vezes bem escondidinho, e vai chegar lá na fase adulta com uma série de problemas emocionais que às vezes ela nem vai se dar conta, ela só vai sofrer. Então, por exemplo, se a criança fica muito com a avó, né? O pai e a mãe trabalham, a avó é uma pessoa muito importante na educação daquela criança e essa avó adoece e morre. Essa criança, no dia a dia, ela vai ter alguns confrontos ali com a avó, como a gente tem com todos os adultos, né? As crianças têm mesmo. Quando a gente coloca um limite, elas ficam bravas, frustradas, com raiva. Se elas fantasiar que esses sentimentos que ela teve com relação à avó na hora que ela estava frustrada, que ela disse para a avó: eu não quero mais ficar com você, eu não gosto de você, que são coisas normais que as crianças dizem para elaborar os sentimentos, né? Se naquele momento da morte daquela avó, ela fantasiar que aquilo que ela disse para a avó contribuiu para a morte dessa avó, ela vai carregar uma culpa para todo sempre, se ela não tiver a chance de
desvendar isso, desvelar isso com a ajuda de um adulto. Então, essa história de não vamos falar sobre a morte na frente da criança, porque assim ela esquece, ela vai achar que é normal. Quando a criança pergunta sobre a morte daquela pessoa, a gente fala assim, virou uma estrelinha, tá tudo bem, né? A gente não chora na frente da criança, a gente não diz para a criança que tá triste. E aí, tudo aquilo que ela tá sentindo, ela acha que é inadequado, porque só ela que sente. Só ela que tá triste, só ela que tem vontade de chorar, só ela que tem saudade, porque os adultos estão falando que tá tudo bem. Aí que mora o grande perigo, tá? Da gente causar um sofrimento muito maior do que aquilo que já é muito grande, tá? Então, aqui vai uma reflexão pra gente fazer. Se você está sofrendo com a morte daquela pessoa, a criança também está, da forma dela. Cada um sofre da forma que sente, né? Mas não precisa se esconder para chorar. Se você estiver triste e com vontade de chorar e a criança perguntar por que você está chorando, diga. Porque a vovó era muito importante para mim, porque eu sinto saudade. Isso vai abrir a oportunidade dela dizer, eu também sinto, ou eu não sinto saudade da vovó. Tudo bem, né? Tudo bem. Cada um vai sentir isso da forma que quiser e puder, tá? Então, abra espaço para que essa criança fale, elabore o que ela está sentindo. Isso é extremamente importante. Não precisa esconder o seu sofrimento, porque o seu sofrimento te humaniza, você adulto, para aquela criança. E ela vai entender que é normal sofrer, que a gente sofre sim, e a gente pode sofrer junto, com rede de apoio, com um abraço, que é assim que a gente elabora o luto, tá ok? Então, não minimize, não menospreze a capacidade que a criança tem de entender o que está acontecendo e não deixe ela sofrer sozinha. Se você se recolher e não partilhar aquilo que está acontecendo com a criança e não der a chance dela falar para elaborar, ela pode fantasiar e ela pode carregar sentimentos totalmente deturpados, né? Não o sentimento deturpado, mas a realidade fantasiada, e vai trazer muito mais sofrimento para ela, tá bom? Então, naturalize a morte para as crianças. Converse sobre, sofra junto, abrace, compartilhe, tá bom? Eu sinto muitíssimo por todas as perdas de todas as pessoas. Tá realmente um momento muito triste que a gente precisa se apoiar. Então eu estou à disposição de vocês. Espero que tudo fique bem o mais breve possível. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.